Como diria meu querido Eduardo Tavares, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, esse aqui é o Cliente Easy, calma. Eu sou a Robs e você está chegando aqui no episódio da segunda temporada para continuar clientizando o seu negócio. Eu tenho uma curiosidade sobre as empresas, de como que elas saíram daquele processo de romantizar o processo para a ideia de clientizar o processo. Porque, querendo ou não, o nosso dia a dia é um pouco romântico, não é não? A gente fica lá, não, eu amo o clientinho. Não, eu sou super centrado no cliente. Não, eu faço tudo pelo meu cliente. Mas eu tenho um ótimo atendimento. E aí, lá nos bastidores, na cultura, na vida real, na troca entre departamentos, é que a gente descobre a verdade. Então, esse programa é para te trazer verdades. Verdades sobre a clientização do seu negócio. E é uma realização da Index, nosso querido parceiro aqui que faz esse programa acontecer. Já estamos na segunda temporada, pensando na terceira. Então, conheça a Index, conheça um pouquinho da primeira temporada, se você ainda não assistiu. E espera para a terceira, tá? Fica aí que tem muita história ainda para contar. E hoje a gente vai contar uma história de uma empresa que tem quase 20 anos de mercado. O cliente de 20 anos atrás não é nem um pouco parecido com o cliente de 2023, né, minha gente? Então, assim, o que mudou de lá para cá? Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. Vou perguntar para o Daniel Barreta, da XP. Olá, Daniel. Olá, bom dia. Como você está? Bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas É o povo verdade, tá não sei assistindo. que horas, não é verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não, é água, tá, gente? É água. Por favor. Não é café, que podia ser café, próximo vai ser café. Só pode... É verdade, um cafezinho vai cafezinho, né? Vamos providenciar. Então, você está muito bem no dia de hoje? Tá Graças a se Deus. sentindo confortável aqui na nossa Muito. casinha? Esperando. Conta pra galera a pergunta mais difícil desse programa, sempre. É a mais difícil, com certeza. Primeira. Quem é o Daniel? Aí pegou pesado. Eu achei que você ia perguntar quem é a XP. Não, é sempre Essa seria a mais fácil de eu difícil. responder. Quem que é o Daniel? Daniel é um apaixonado pelo mercado financeiro. Daniel é apaixonado pela XP. Acho que eu me encontrei muito na XP. A história da XP, ela se funde muito. Estou lá há muitos anos, lá desde 2009, mais ou menos. E, putz, o que o Daniel, na verdade, ele encontrou na XP? Uma empresa que ela adora e ela força você a querer mudar sempre. Então, o Daniel que entrou na XP em 2009 como agente autônomo mudou assim drasticamente para o Daniel de 2015, que voltou, o Daniel de 2018, o Daniel de 2020, que foi para uma diretoria de clientes, e o Daniel agora de 2023. Então, é uma empresa que proporciona muito isso. Então, o que é o Daniel, se não a XP com um toque de curiosidade? É literalmente isso. Assim, acho que eu sou uma personificação da maioria dos funcionários ali que são comprados com a empresa e muito aculturados, muito curiosos, assim, querer tá sempre na frente, sempre na vanguarda, em qualquer aspecto, seja de produto, seja de processo, mercados. E na parte mais pessoal, o Daniel é pai, né? Amante de churrasco, uma boa cachaça. Olha! Enfim, tenho 35 anos. E, poxa... Pai de gente, não de pet. Não, dois gatos e o Léo, Leonardo. Não, pai de muita gente. Leonardo, depois eu vou te mandar a foto, coisa mais linda. Leonardo tá com 1 ano e meio, mais ou menos, tá começando a aprender a falar. Ih, se prepara. Já tem até macacãozinho da XP. Se prepara porque vai chegar a teoria da origem de tudo. Pai, o que é isso? Pai, por que isso chama garfo? Ele já faz isso hoje sem falar. Ele fica apontando, eu tenho que falar cada animal do livro. Tá? É uma loucura. Mas é uma fase divertidíssima, assim. É isso, acho que eu sou um eterno curioso. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Eu gosto de ler, gosto de ver filme. Enfim, eu tenho uma vida mais agitada nesse sentido, mas ao mesmo tempo sou bem caseiro. Eu gosto de ficar em casa e, eu amo realmente essa parte de gestão de pessoas, de processo. Acho que isso aqui é onde eu me encontrei. Sempre tem essa dificuldade de separar quem nós somos do que nós fazemos. Porque realmente quando a gente se encontra naquilo que faz... É uma simbiose. É quem a gente é. É uma simbiose, é uma coisa que você não consegue muito separar. Sim. Né? Tem aquele filme lá do Venom, né? Que, enfim, mais ou menos parecido com isso daqui. Hoje eu não consigo mais me desvencilhar. Eu atendo o celular, falando, oi, XP, né? É uma coisa meio... Já é natural, assim, Sim. sabe? Mas
acho que o grande desafio que a gente tem aqui quando a gente vai falar, né, quem é o Daniel e quem que é o profissional Daniel na XP, é porque são tantos anos e é uma entrega, né, que tamanha, porque você faz por vontade, por gosto, né, porque você Uhum. ama aquilo, que acaba sendo tão natural que sei lá, a hora extra, a hora de lazer ali, você acaba utilizando muitas vezes para falar da empresa. Eu já me peguei outro dia, minha mulher me deu uma Leve chamada cobrada, de né, uma atenção, chamada. assim. A gente estava num jantar, enfim, com amigos e tal, e depois eu saí e falei, pô, que bom que a gente fez esse jantar, tava precisando, né, parar um pouco de falar da XP e tal. Ela virou e falou, Daniel, você viu o que você tá falando? Eu falei, não, vocês só falaram da XP. Você não percebeu, mas você só falou da XP, do que vocês iam fazer, do ano que vem. Eu falei, não, sério, eu não percebi. E eu não percebi. Completamente aéreo, assim. Ela falou, meu, vocês só falaram disso. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, eu já entendi, eu Funciona. sabia onde eu tava entrando, então tá tudo bem. Mas é isso, é uma Boa. coisa muito... E uma coisa que eu não tinha pensado aqui, mas agora me ocorreu. O que você responde para todos os amigos que pedem a dica de investimento? Porque eles acham que tu sabe todas as carteiras de Nossa, cabeça, né? vou te falar que essa tem história demais, assim, porque minha mulher também adora essa frase. Onde a gente vai... Há um tempo atrás eu fui responsável pela área de renda variável da empresa, né? E não adianta, se você falar assim, putz, qual era o meu LinkedIn, né? Head de mesa de operações. Putz, esse nome já é ruim por natureza. Aí as pessoas falam, mas o que você fazia lá? Você cuidava da mesa de operação? Pô, eu sou trader. Eu operava um mini contrato por dia. Eu sou trader. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro no curto prazo? Acabava às vezes com a noite, sério. Acabava com a noite. Porque onde a gente ia, em algum barzinho, alguma coisa, alguém perguntava isso. Eu falava, pô, Virava uma consultoria. aí você tem que sair pela tangente, assim. Mas hoje eu falo, pô, tem uma equipe de assessores. Te indico o melhor assessor, te indico o meu assessor. Mas vai lá, é porque realmente as pessoas acham que só porque você trabalha numa empresa de investimentos, você tá 100% antenado. Já fui isso, já Sim. fiz esse papel, mas hoje não mais. Hoje meu indicador é outro, né? Hoje você perguntar quantos pontos tá a Bovespa, eu não sei, mas qual que é o NPS da XP, eu sei. Boa. Inclusive, a gente recebeu o Vitor da Time for Fun e a gente também fez essa pergunta pra ele, claro que pro lado dele, né? Como é que lida com os amigos pedindo ingresso pro Lollapalooza? É difícil. Quero, Vitor, também quero. Eu também. Manda pra gente, todo mundo quer. Falando de XP agora, seu assunto favorito, pelo que eu percebi. Explica um pouquinho mais assim, esse cargo, essa relação. O que você faz lá no dia a dia? Já que não é dar consultoria de trade para as pessoas. Ainda bem, minha carteira não tá muito bem esse ano. Não, hoje eu sou responsável pelo atendimento das corretoras, né? Acho que a empresa nos últimos anos ela vem se transformando, né? E a gente agora está se dividindo em unidades de negócio, né? Uhum. E lá em 2020, ainda um pouquinho antes dessa transformação, a gente de fato já tinha o foco no cliente, mas a gente colocou esse foco no cliente ainda mais institucional. A gente criou uma diretoria de clientes, né? O Bernardo Amaral, nosso diretor de clientes, e a gente fez toda uma área, né? Uma área nova voltada para consolidação de atendimento, de jornada. Eu acho que isso foi o grande, assim, talvez a virada de chave da empresa quando o assunto é cliente, tá? E eu fui chamado, né? Eu já era gestor ali de algumas áreas de atendimento de renda variável, fui chamado para consolidar essa parte de investimentos. Porque hoje a gente tem o banco, né? E tem a parte de investimentos, que são as corretoras. Uhum. XP, Rico, Clear, assessores. Então, hoje eu sou responsável por toda essa vertente de investimentos. Então, passa desde mídias sociais até atender o parceiro interno que eventualmente tem alguma dúvida de investimento. E vocês têm muitos tipos de cliente, então, né? Tem muitos clientes. É o B2C, Sim. B2B, B2 o alfabeto inteiro. Sim. Quantas pessoas vocês já mapearam, assim? Ah, sim, depende da marca, né? Mas por marca, a gente mapeava entre 7 a 9 pessoas, né? Facinho fazer uma jornada. Acho que a grande dificuldade de jornada é porque nós mesmos somos muito transformadores em termos de mercado. Então, um produto novo. Aí, então, toda hora você acaba criando uma nova persona porque você colocou um produto novo Sim. no mercado, né? A gente colocou agora XP Internacional, por exemplo. Você pode investir lá fora. Colocou cripto. Então, cada hora que você vai ampliando o teu ecossistema, você acaba tendo, né, esse desafio da persona. Uhum. Mas mapear a jornada realmente é tricky. Para 20, para 19. Deve ser fácil por produto, assim. Eu acho que a marca que a gente mais mapeou persona foi na Rico. Porque é um público mais jovem, acho que é uma marca que se conecta mais com jornada, né? O público da XP mais assessorado, ele acaba tendo assessor como ponto focal. Então a jornada, muitas vezes, é a jornada do assessor que ela é até mais relevante quando a gente olha a XP em si, né? O assessor, ele consegue se atender bem na XP, mais até do que o próprio cliente, porque o cliente ele vai falar com o assessor. Mas quando você fala em Rico, em Clear, por exemplo, que é uma empresas mais digitais, a jornada ela tem um peso ainda maior, né? Então se torna mais difícil.
Eu costumo dizer que sucesso do cliente é não precisar falar com a empresa. The best service. Tá No service. funcionando. Não preciso, né, ir lá pedir alguma coisa, tirar uma dúvida, tô com banho, não aconteceu nada. Então, eu não preciso falar com a empresa. No caso de eu precisar falar com o meu investidor, do meu assessor, precisar entender mais da minha carteira, enfim, a parte educacional. Para uma empresa de 20 anos, que tem um histórico de cliente, personas variadas. E o cliente muda de tempos em tempos. Que, sei lá, a cada 2 anos a gente muda de ideia, né? Uma vez por ano, agora na pandemia a gente está acelerado. Qual que é o principal desafio de construir, então, uma diretoria de cliente? Aqui eu acho, falando em termos de estrutura, foi conseguir unificar as áreas que faziam contato com o cliente. Uhum. Porque isso numa empresa, poxa, a gente tem 20 anos, ainda é uma empresa nova, jovem, mas a gente cresceu de forma muito acelerada, né? Assim, exponencialmente mesmo. Então a gente tinha muitas áreas que falavam com o cliente, mas não necessariamente achavam que fazia atendimento. Isso é uma coisa um pouco disruptiva, né? Porque se você perguntar, tem um concierge do back-office que falava com o cliente. Na visão deles não era atendimento, mas é atendimento. Isso. Então, acho que a consolidação desses atendimentos, dessas áreas, né, que tinham contato, foi, acho que, o primeiro passo. Um passo muito desafiador, porque literalmente, né, chegar em todas as áreas, falar quem são as pessoas, o que você faz, mapeia o processo. Uhum. Então, a área de transformação vem ajudando muito a gente nisso. Cada 6 meses que a gente tem vivido essa transformação, mais áreas são incorporadas ao atendimento, porque você realmente fala... Não, você tem todo o escopo de atendimento, você só não está na área de atendimento. Você só não sabe ainda, mas o que você faz, na verdade, é atendimento, independente do assunto. Então, acho que o desafio foi esse, né, falando internamente. E de forma, vamos dizer, mais externa, o desafio foi como que a gente encara o atendimento como um grande investimento. Como é que a gente realmente muda a concepção da visão que o cliente tem da XP. Porque até então, se a gente analisasse o NPS da XP, a gente sempre teve notas extremamente elevadas para assessoria, o nosso core business, produto, custo, plataforma, mas atendimento não aparecia como o top 10 itens que você falaria de XP. Você perguntar para um cliente, quem que é o melhor atendimento do Brasil? Até então, até 5 anos atrás, não seria talvez a XP. Então, o desafio maior é como a gente virar essa chave, transformar realmente a XP numa empresa que é conhecida e reconhecida pelo atendimento. A gente até ganhou agora recentemente, esse ano vai ter mais uma vez, né? Quer dizer, nesse ano depende 2023. do ano. A gente está, com as 3 marcas no Prêmio Reclame Aqui, já ganhamos diversos prêmios ali de CX, a gente realmente mudou a concepção ali de como a maneira como a empresa enxerga esse atendimento, o valor que tem isso. E não mais, é um custo atender. Não é um custo atender. Existem 2 CRs, né? Você estava falando de contato, mas existem 2 tipos de contato relativo, vai. Você tem o CR bom e o CR ruim. Meio parecido com o colesterol, né? Você tem que aliás estou precisando de reduzir. Você tem um CR que é nocivo, que tem uma reclamação, não consegui resolver meu problema no app, ou sei lá, minha jornada teve algum fluxo quebrado, né? Isso é ruim. Agora, tem um contato bom, né? Que é aquele contato que eu jamais gostaria de reduzir. Eu quero aumentar esse contato, que é o contato da assessoria, é o contato que me deixa próximo, é o contato que amplia, né, o horizonte de investimento daquele cliente. Ou seja, pode ser investimento, pode ser crédito, pode ser banco agora, né, com outras linhas. Mas esse é o contato que eu mais queria potencializar. Porque isso gera negócio também. Sim, então, que é relacionado ao uso. Né? Exatamente. Assim, eu tenho um contato bom que eu gostaria de acelerar. Né? Então, hoje a gente tem frentes separadas, né, de jornadas. Uma para potencializar uma assessoria agendada e outras que a gente vem fazendo, literalmente agendando, né, para qualquer perfil de cliente uma assessoria exclusiva. E a outra que é estudando a jornada para reduzir esse CR ruim. Sua alteração tá ruim, sei lá, a abertura do cadastro tá ruim, vamos entender então aonde tá ruim para resolver o problema. E não dá para você fazer isso sem olhar para o cliente. Não adianta você de dentro falar, não, o problema hoje é do cadastro, é a abertura, é o site. Não, quem fala isso é o cliente. Então você tem que analisar o dado ali. Acho que a grande diferença de uma empresa que fala que tem foco no cliente é o que ela faz com os dados que ela recebe do cliente. Isso é a maior riqueza que a gente tem hoje. A gente tem milhares de contatos por mês ali justamente para analisar isso. Acho que o desafio é esse, é transformar esses dados, a parte bruta, em algo que realmente seja uma alavanca para melhorar a vida do cliente ali nessa jornada. Né? Dados, informação, ação. Não tem outra receita. Né? Tem que realmente ter Não adianta você falar que tem uma área de dados enorme, que pega dados de tudo quanto é lugar. Tá, mas o que você faz com isso? Né? Como é que você trabalha esse dado? Isso aqui realmente tem que se transformar numa engenharia de valor. Você tem que chegar e falar para cada área o que está ruim, o que está bom, né? Quando que consegue melhorar.
qual seria a alternativa, e você propor também. Tem que ser uma área propositiva, sabe? O atendimento ele tem que ter um protagonismo na empresa, senão ele não consegue realmente romper essa barreira das áreas internas, né? Sim. Que acham que, poxa, de repente o atendimento está distante. Não está. O atendimento está próximo de todas as áreas, independente da área que você está. Pode ser do cadastro ao back ao produto. Se você faz um produto e um fluxo não bem pensado, aquilo vai gerar atrito. Certamente o teu produto vai ter uma dificuldade maior de tracionar, enfim, de penetrar na base. Então, há um valor inestimável nisso que a gente, poxa, acho que 2 anos para cá a gente realmente acertou muito o rumo. Perfeito. Tem uma pergunta que eu faço de sacanagem para as empresas para saber se elas estão pensando no cliente mesmo. Eu pergunto, vocês fazem processo de cobrança ou processo de pagamento? Processo de cobrança ou de pagamento? Essa é uma pegadinha, não? É pegadinha, pegadinha. Me explica um pouco. Vocês fazem processo de venda ou processo de compra? Ah, gostei da pergunta. Uma pergunta bem difícil. Porque, sabe por quê? Quando a gente fala de investimentos, ainda mais num país que, poxa, tem uma carência muito grande de educação financeira mesmo, acho que o papel da XP é muito mais em democratizar o acesso, né, do que propriamente o produto. Muita gente pergunta, né, o produto ele é tailor-made, você faz de acordo com a demanda daquele cliente ou você, né, massivamente? Acho que um pouco de ambos, né, depende muito do produto. Cripto é uma demanda que veio do próprio mercado, né, não foi a XP que foi lá e falou, não, é uma demanda que já estava latente, né, e a gente foi e abriu agora. Mas quando você olha para o Brasil em si, o acesso à informação, acesso ao investimento, ele ainda é muito pequeno. Sim. Então, acho que o papel-chave da empresa aqui, na verdade, é democratizar o acesso, né? Daí, depois os produtos, etc. Aí isso aqui ele vem naturalmente, porque o cliente ele mais antenado, ele mais educado financeiramente, ele vai te propor. Ele que vai perguntar, pô, eu tenho uma demanda A, B, C. Talvez ele não saiba exatamente o produto que ele precisa, mas ele tem uma demanda. E conforme a gente dá esse acesso para ele falar essa demanda, a gente consegue customizar. Então, é muito a gente devolve a demanda dele, né? Então, acho que é uma pergunta super capciosa, mas de fato, a gente hoje tem mais um problema no Brasil de acesso e não necessariamente o produto A, B. Acho que produto nunca vai parar. O produto é uma commodity, vai. Agora, como é que a gente faz para todo mundo acessar? Antigamente, para comprar uma ação era algo, sei lá, muito seleto. Quando eu entrei no mercado, a gente devia ter cerca de 300 mil CPFs na bolsa. Hoje tem 5 milhões. E deve ter mais de 5 milhões operando cripto no Brasil. Ou seja, tem mais pessoas em cripto do que propriamente em bolsa. Tô falando de bolsa, mas assim, na Bovespa, você poderia estar em renda fixa. Então. Acho que essa democratização, ela tá só no comecinho. A gente deveria estar, você pega um mercado mais evoluído, ali talvez os Estados Unidos seja uma referência, mais de 50% da população investe, a gente teria um mercado de 100 milhões de pessoas. Então, acho que 100 milhões de clientes que poderiam ter mais acesso. Sim. Né? E quando a gente fala acesso à educação financeira, as pessoas falam, mas nem todo mundo teria dinheiro para investir. Não é isso, não é esse o ponto. Né? Você precisa educar financeiramente para que em algum momento ela possa chegar nessa condição de ter recursos para investir, né? Sim. Fazer uma educação familiar, uma educação financeira, né? Fazer um planejamento, né, financeiro. Hoje as pessoas realmente carecem muito disso. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir democratizar esse acesso, é isso que vai garantir a XP do futuro, na verdade. A gente precisa disso. Perfeito. Você saiu muito bem na resposta. E olha que essa realmente me pegou de... Essa foi de surpresa. E você até citou um pouquinho desse comportamento de construção de produto de vocês, que é, né, em prol das demandas do cliente. Mas vocês constroem, sei lá, um produto porque o mercado já está necessitando daquele produto, então vocês já viram ali a demanda latente, ou vocês constroem e depois partem para uma educação? Tipo o internacional que você falou agora, que vocês lançaram há pouco tempo. Na verdade, é um mix, tá? Depende muito da linha. O internacional, por exemplo, a gente bate nessa tecla há muitos anos. Que, poxa, o brasileiro que já tem um network maior, né? Você já tem um patrimônio maior, é importante que ele faça uma diversificação. Acho que diversificação é meio que chover no molhado, todo mundo fala de diversificação. Mas diversificação até mesmo em ativos descorrelacionados ao Brasil. Né? Então, dar esse acesso ao investidor que tem um menor poder aquisitivo é uma forma de democratizar isso. Então, o mercado internacional estava restrito antes a fundos e grandes investidores. Agora a gente está conseguindo já reduzir, né, essa barreira de entrada. Acho que esse é o... Então, aqui é uma demanda que a gente já tinha na mente que o brasileiro precisa disso, o investidor precisa diversificar e nós fomos atrás para entregar, né? Mas acho que, por exemplo, cripto talvez seja um pouco o inverso, né? O mercado já falava muito de cripto, já tem alguns anos, né, falando de cripto, e a gente agora
entregou. Então tem um pouco de cada, Uhum. né? Alguns produtos mais tradicionais, né? Renda fixa, etc. Mas quando você entra nesse cenário, mesmo na renda fixa, o que é uma renda fixa para um banco? Pô, geralmente você tem acesso talvez a 2 tipos de CDB, talvez 2 fundos. Uhum. Quando você vai numa plataforma como a da XP, você tem acesso a 600, 700 O fundos. que eu faço agora? Por isso a importância da educação e a importância do bom assessor. Mas exatamente isso. Você facilita o acesso a produtos que eventualmente antes eram extremamente restritos, né? Uhum. Agora a gente consegue, com mais massa, né? Com mais clientes e mais, enfim, um pouco mais de estrutura, democratizar mesmo. Você pega um fundo que antigamente tinha um ticket médio de, sei lá, R$1 milhão, hoje a gente consegue colocar um fundo com um ticket de 10 mil de entrada. Perfeito. Já melhorou bastante. O nosso sonho é colocar tudo a R$100, a R$1.000, pode ser. Mas isso mostra o valor do varejo. A XP, ela mudou, isso há poucos anos, tá? A XP, ela mudou a cara com que o mercado olha para o cliente de varejo no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Índia, por exemplo, num IPO, a maioria das pessoas que participam, né, dos participantes do IPO, da abertura de capital de uma empresa, são varejo, são pessoas físicas. No Brasil era exatamente o inverso, menos de 5% daquele montante era pessoa física, o restante era tudo fundo, banco, enfim, clientes institucionais, né? E a gente foi mudando isso. Nós hoje conseguimos já, algumas vezes, né, colocar uma abertura de capital cerca de 20%, 30% para o mercado de varejo, que era algo impensável há 5 anos atrás. Uhum. Então, isso mostra o que a gente fez, na verdade, foi, de um lado, democratizar para que mais brasileiros consigam acessar investimentos, e do outro, que vamos dizer, não é quem comanda, mas quem, tem as emissões, as empresas em si, olharem para o investidor de varejo com esses mesmos olhos. Falar, não, aqui tem um mercado tão rico quanto, tão diversificado e tão maduro, a ponto da gente conseguir fazer uma oferta, eventualmente, só destinada a varejo. Acho que isso aqui, quem disruptou foi a própria XP. Então, essa democratização, ela não para. É um desafio. É um desafio meio que sem linha de chegada, né? É um desafio eterno. Quando Mas a gente tem bater a valor. meta, a gente dobra a meta. É isso. A XP é boa nisso, tá? Boa. Dentro dessa... Claro, vocês têm toda essa concepção, então, de criação de produto de valor para o cliente, de educação de mercado e tudo mais. Mas precisa de gente para fazer tudo isso, né? Como é que está distribuído os departamentos lá na XP? Suporte, CS, CX, onde é que estão hierarquicamente? Legal. Antigamente a gente tinha uma área, né, mais destinada a CX, ainda bem pequena, até com o Guilherme, né, com o Kober, e os atendimentos separados, como eu mencionei. Uhum. Agora, a gente, nessa fase de transformação, a gente está mudando a empresa para BUs, né, a unidade de negócio. Uhum. Poxa, muita empresa já está indo para esse modelo mais matricial e tal. E para a gente, acho que está fazendo todo sentido, a gente vem colhendo bons frutos disso. E aí, dentro de cada diretoria, você tem lá as suas unidades e plataformas, né? Aqui dentro da diretoria de clientes, hoje a gente tem, basicamente, olhando, né, para essa jornada, 2 plataformas. Tem outras unidades também, claro, mas 2 plataformas olhando para isso. Uma de atendimento e uma de cliente. Então, uma mais focada no suporte, atendimento de fato, que essa, inclusive, é onde eu moro, vamos dizer assim. E tem a nossa plataforma irmã, olhando mais para a jornada, né? Então, talvez até, falando em indicadores, você vai ter aqui uma diferença, um indicador mais de jornada na plataforma de cliente, desde a abertura da conta até, eventualmente, o primeiro investimento, depois, se alguma coisa aconteceu errado, até mesmo um encerramento de conta, como que está essa jornada? Aí a plataforma de clientes, ela faz esse estudo mais de jornada. Na plataforma de atendimento, a gente vai olhar a jornada do atendimento, né? Então, uma ótica um pouco... Talvez o atendimento, ele está dentro de CX, né? CX não está dentro de atendimento. Então, você vai olhar uma jornada um pouquinho, né, mais centralizada naquele momento do atendimento. Perfeito. O momento que você, entrou ali no app da XP, clicou em ajuda, o que aconteceu? Então, essa parte já fica com a plataforma de atendimento para a gente realmente tentar tirar qualquer ponto de fricção naquele momento que você teve um problema até o momento da solução desse problema. Então, as métricas são um pouquinho diferentes aqui. Uhum. E vocês, né, acompanham toda a sopa de letrinha. TMA, TMI, NPS, Perfeito. CSAT, CES, a sopa toda. Todo. A gente até cria alguns, né? Conte-me mais sobre Não, isso. brincadeira. A gente na verdade não cria. Gosto de sopa de letrinha. A gente, muitas vezes no mercado, conforme você vai trabalhando com outras empresas e outras áreas, cada um às vezes chama de um indicador de alguma letra, né? Então, hoje, quando a gente olha o atendimento, isso é uma coisa muito legal de ver dados, né? Por isso que eu acho que uma empresa data-driven, ela tá muito à frente. E ainda bem que a XP tá nesse nível. Hoje a gente olha para os dados e não olha mais só aquele indicador bruto, né? Fala, poxa, o tempo médio de atendimento é tanto, né? A fila, né? O tempo médio de espera do cliente tá tanto. Tá, mas isso aqui por si não quer dizer nada. Uhum. Hoje o nosso estudo poxa, o cliente esperar
20 segundos ou 60 segundos muda a experiência dele, se depois de, né, entrar no atendimento de fato ali humano, ele tem um atendimento mais curto, mais rápido, ele prefere um atendimento assíncrono ou síncrono? Porque até então a gente sempre fica numa cabeça muito voltada de que todo mundo quer resolver tudo muito rápido. Só que depende da dúvida. Você quer passar uma ordem, eu entendo que você tem uma urgência, você quer fazer um resgate, é uma coisa urgente, mas de repente você está querendo tirar uma dúvida que não necessariamente é urgente, você não quer ficar preso no chat, você quer ter uma liberdade. Então a gente, por exemplo, abriu muito canal, né? Hoje a gente atende muito pelo WhatsApp, por exemplo, um canal assíncrono, né? Então o atendimento pode ser longo até porque você está fazendo outra coisa, você mandou uma mensagem lá pro atendimento, aí você foi, sei lá, foi no trânsito, foi trabalhar e voltou, chegou no trabalho e falou, putz, lembrei, preciso fazer outra pergunta aqui. Então essa parte mais assíncrona, ela dá uma experiência incrível, que parece que o atendimento ele não acaba, né? Você tá sempre com suporte ali. Então acho que a gente brincar um pouco com esses dois itens de síncrono e assíncrono é que transforma o atendimento em algo mais personalizado, vai para aquele cliente. Então a gente mudou bastante nessa concepção mesmo de dados. O tempo de silêncio, né? Aquele tempo em que o analista demora para responder, ou às vezes o tempo de silêncio do cliente. Quanto tempo ele demora para me responder? Será que eu estou sendo muito rápido? E aí, poxa, de repente teria que deixar ele numa espera. Enfim, a gente tem hoje tá explodindo um pouco a mente, assim, de como realmente transferir aquele atendimento padrão, que é ou telefone ou um chat muito rápido, muito maçante, muito massivo, para você, cliente, e para o atendente também, né, para o analista, em algo que, pô, fique mais natural, como se fosse uma conversa entre amigos, né? Uma conversa que você tá lá mandando. Você não responde todos os seus WhatsApps, imagino eu, em 10 segundos, porque é meio que impossível. Pouco mais. A gente tenta. Eu sou conhecido por responder rápido até, mas nem todos. Então, assim, tem que se transformar em algo assim. Acho que clusterizar melhor o que é uma urgência, o que não é, o que o cliente precisa de velocidade, o que ele não precisa e ele não quer velocidade. Né? Senão, não dá para você tratar tudo no mesmo bolo. Senão começa a ficar um atendimento, por vezes, robótico, né? Muitas vezes, quantas empresas... Copia e cola os textão. Exato. Quantas empresas você não entra, você fala, pô, você escreveu, a pessoa vai lá e responde algo que não tem nada a ver. Você vê nitidamente que aquilo ali é só para fazer número. Ah, mas eu atendi rápido. Tá, mas atendeu mal, né? Então, acho que tem que ter uma ruptura aqui. Eu tenho ido muito em eventos de CX e muito se fala, né, do WhatsApp. Tal. O WhatsApp é uma excelente ferramenta para isso, porque todo mundo usa hoje e você tem essa sincronicidade. Mas, poxa, e dentro do aplicativo? Será que você não tem uma jornada melhor para fazer? Será que não tem ali como você criar jornadas mais simples, com tooltips, com, poxa, uma FAQ mais contextualizada, né, um help center que seja mais efetivo? De repente, contextualizar o que você estava, né, digitando ali no app ou navegando no app para que a FAQ já venha com aquela dúvida relacionada ao que você estava navegando, para você não ter que ficar procurando. Muito mais rápido. Muito mais rápido, sabe? Poxa, a gente fez várias pesquisas, né, em vários perfis de clientes, tanto na Rico, como na XP, como na Clear. O público mais jovem, sem dúvida nenhuma, prefere não falar com o atendente. Prefere se auto-atender, né? E se precisar, poxa, que seja um canal de chat, não quer o telefone. Você pega um público mais velho, poxa, o público da XP, um assessorado, etc., ele gosta do telefone, ele não quer o chat. Então, o desafio é como que a gente consegue ter essa pluralidade de clientes e ter um atendimento que consiga dar o mínimo o mínimo não, né? Mas dar uma experiência boa para cada expectativa deles. Né? Acho que a dificuldade maior aqui é como personalizar esse atendimento para cada perfil. Né? Sim. E esse acho que é o pulo do gato aqui. A próxima fase do atendimento de CX é esse. E vocês juntam bastante, então, né, pelo que eu estou entendendo, a questão do sucesso do cliente, então, do próprio CS ali, ele conseguiu acessar, ele teve a informação, ele teve o resultado, ele conseguiu colocar a ordem, mas também da experiência. Se foi fácil ou difícil, se demorou, se foi legal, se não foi. Já tá unido os dois. Hoje a gente tem, em vários momentos, né, da sua jornada ali como cliente, você consegue dar um curtir ou não curtir, né? Ou seja, foi bom ou não, né? E a gente, obviamente, analisa isso para a jornada. Mas quando você vai para o atendimento, e aí a gente vai quebrando todos os atendimentos, né? Poxa, esse atendimento, ele às vezes foi ruim ou foi bom, mas o cliente dá uma nota boa pro atendimento em si, a pessoa foi simpática, ou foi resolvido o problema? São duas perguntas diferentes, né? FCR e o CSAT, né? E quando a gente analisa que o CSAT mais alto, que normalmente é uma alavanca enorme para NPS, é uma alavanca enorme para outros indicadores do cliente, LTV, etc., ele só dá um CSAT incrível se a dúvida dele, obviamente, for respondida. Né? Senão ele vai dar até um atendimento que foi bom, mas não resolveram. Né? Então, internamente, por exemplo, a gente olha muito para CSAT nível 5. Eu não olho para o 4, para o 3, para o 2 como bom.
ou como neutro. Não, eu olho para o 5. Exigente o senhor, hein? Mas a gente foi fazendo isso ano após ano. Vou dar um exemplo aqui, tá? Alguns anos atrás, quando a gente começou a consolidar, a gente viu que cada marca, né, tinha lá um coordenador, então cada marca fazia uma métrica de CSAT. Uhum. Não a métrica em si, mas a apuração da métrica de uma forma. Poxa, mas aqui a gente tem alguns casos que a gente não solta pesquisa porque fatalmente é ruim, né? Sei lá, neguei um estorno. Poxa, ninguém gosta de ter um estorno negado por algum motivo. Obviamente o motivo é correto, mas assim, ninguém gosta, essa nota seria ruim. E a gente foi quebrando esses dogmas. Não, você não pode ter algo enviesado. Vamos deixar 100% dos casos disparando pesquisa. Depois, não, mas eu tenho aqui na minha equipe que o analista tem um texto para pedir o CSAT. Não pode pedir o CSAT. Uhum. O CSAT ele tem que ser algo natural. O cliente ele quer ou não avaliar. Você não pode chegar, senão fica enviesado. Eu atendi muito bem você, eu falo, nossa, você está super sendo simpática comigo, eu vou lá e falo, poxa, responde para minha pesquisa. Se você estivesse sendo, de repente, rude ou não teve uma empatia, eu não iria mandar a pergunta. Isso não pode acontecer. Então a gente começou a cortar todas essas amarras e falou, não, gente, vamos trabalhar. E na época, eu lembro que alguns coordenadores falaram, pô, mas assim, a meta, eu falei, esquece a meta. A meta a gente vê depois. Primeiro vamos olhar a experiência. Na hora que a gente começou a fazer isso, obviamente, o CSAT ele deu uma reduzida. 2 meses depois, atingiram o mesmo patamar que estavam antes. Eu falei, tá vendo como dá? E aí, pô, passando um tempo, a gente viu que chegamos num nível de CSAT, assim, 95, em algumas marcas estavam 98. Eu falei, pô, 98 para 100, a gente tem uma margem de aumento muito pequena. Então, vamos dificultar isso aqui. Agora, só o CSAT 5, que a gente olha interno, né? Externo, obviamente, CSAT é 4, 5, mas interno, a gente só olha o CSAT 5. Então, todo mundo tem que buscar excelência no atendimento. E assim vai indo. A gente vai subindo essa barra a cada, né, enfim, a cada ciclo, vamos dizer assim. Sim. Porque isso vai sendo percebido. Né? O nosso NPS, por exemplo, jornada de atendimento, que é todo aquele cliente que em algum momento passou, né, nos últimos 30 dias, passou no nosso atendimento, ele saiu de níveis negativos lá atrás, quando criamos a diretoria. Lembra que eu falei que a XP não era conhecida por atendimento. Sim. O NPS nesse quesito era negativo para 50 positivo. Pô, tá longe da nossa meta do 90. Mas já tá 90. positivo. Tô 90. falando que o senhor é ousado. 90. Na verdade, não sou só eu, né? O Guilherme, ele é um pouco agressivo nisso. Você que tá aí ouvindo a gente agora e você tá levemente sofrendo um pouco porque o seu NPS tá no 10 e você não sabe o que fazer, a meta dele é 90. E essa construção demora, tá? Eu tava outro dia num evento pros escritórios, né? Que a gente tem construído ali nos escritórios núcleos, né, de CX também, para que eles também acompanhem isso para o cliente deles, né, escritórios de agentes autônomos. E nessa apresentação eu mostrei esse gráfico, porque muitos falaram, pô, mas é difícil demais mexer no NPS. Realmente, a alavanca do NPS, meta finalística, né, ele é difícil. O NPS, ele envolve a experiência, aquele dia, aquele atendimento, enfim, ele é bem complexo. E eles falaram, pô, é muito difícil da gente conseguir mexer. Eu falei, é difícil, não é fácil, não é rápido. Mas olha o resultado de 2 anos. A gente saiu de menos 10 para... Aqui é número fictício, tá? Menos 10 para mais 50. Eu acho que é fictício, mas tá bem perto disso, tá? Menos 10 para mais 50. Demorou 2 anos. Não foi em 1 mês, não foram 2 meses. E para isso acontecer, a diretoria tem que estar comprada. Tem que entender que, pô, não é um projeto de 6 meses, 1 ano. É um projeto longo. E todo mundo tem que estar comprado com isso aqui. Não só, eu tenho uma pessoa de CX aqui no meu time. Tá, uma pessoa sozinha não vai fazer diferença nenhuma. A empresa tem que estar comprada com esse movimento de melhora de NPS. Quando o NPS passou a ser uma meta de todo mundo, inclusive do Guilherme Benchimol, e isso foi sendo cascateado, né, hoje do Mafra, sendo cascateado para baixo, né, nas áreas, as áreas começaram a olhar mais para o NPS. Até então, o NPS ele ficava restrito a um núcleo de 10 pessoas. Sim. Agora são 7 mil funcionários que têm NPS em alguma proporção, algum peso dentro da sua meta. Se não tiver isso, a gente não ganha o jogo. Né? Isso entrou para os rituais ali, até de compartilhamento de informação, de pauta de reunião, faz Sim. parte do dia a dia, Comitês. é falado sobre isso. Comitês, assim, com diretoria, assim. A gente, nesses últimos 2 anos, a gente fez um evento muito legal que chama CX Day. E, Me convida. por favor, tá convidada. Todos são convidados. Ele é um evento que ele acontece híbrido, né? A gente estava na pandemia quando tivemos a primeira edição. Ele acontece híbrido, mas qual que é a parte legal? A parte tem um valor inestimável. A gente coloca ali células, né, do atendimento, então, poxa, não coloco todo mundo, obviamente, mas coloco células físicas ali num evento, né, no espaço ali da XP, e a gente chama toda a diretoria. Então, todo o N1, N2, N3 da diretoria desce lá e vai fazer um atendimento naquele dia. O último, inclusive, tivemos 2 dias de atendimento.
Então você fica lá em loco, aí você pega, por exemplo, um diretor de produto e coloca ele para falar, poxa, no atendimento do cartão. E ele vai atender, literalmente, vai sentar, vai colocar a URA lá, vai sentar e vai atender lá os clientes que forem caindo. Isso é uma experiência que, o primeiro, as pessoas ficaram meio reticentes. No segundo, assim, a procura por participar do evento foi, assim, muito, mas muito mais incrível. Porque as pessoas viram o valor disso. Né? Quando você fala, poxa, mas o Guilherme sempre gostou, o Mafra também, sempre estiveram antenados nisso. Mas às vezes tem algumas outras áreas que as pessoas talvez se distanciassem disso. Falar, não, vai lá. Eu não senta, sei fazer isso. Senta lá e atende o cliente. E assim, são histórias riquíssimas. A gente tem gravações maravilhosas de, o cliente foi atendido pelo Guilherme falando que ele era fã do Guilherme, não sabendo que era o próprio Guilherme falando. Essa loucura. A gente mandou um livro assinado, tal, foi uma história assim muito legal. Mas ele mesmo pegou e falou, pô, mas isso aqui não pode acontecer, né, Daniel? Pô, olha isso aqui, olha essa jornada. Olha, só queria aplicar na renda fixa. Então, assim, você começa a ter uma empresa inteira focada no que realmente dói pro cliente. Não se o meu produto ele é só rentável ou não. Isso aqui é só uma pequena parcela. Ele tem que ser rentável, ele tem que ser bom, mas esse produto ele tem que ter uma fluidez, né? Um fluxo de aplicação ou resgate ou qualquer outra coisa de transferência que seja minimamente aceitável ali, né? Isso mudou muito a cabeça de toda a diretoria. Foi muito legal. Perfeito. E esses pequenos rituais que vocês vão colocando de evento, de falar sobre, de atendimento, de compartilhar, falar sobre isso, falar sobre o cliente, falar sobre algo que deu bom, algo que deu ruim. O que vocês fazem com algo que deu ruim? Vocês têm uma salinha de autópsia? A gente até brincou que no próximo a gente vai colocar as áreas também fisicamente no CX Day para, se deu algum problema, você já chamar a pessoa responsável na hora. Mas brincadeiras à parte, assim, muitos diretores ali das lideranças que viram os fluxos, viram os produtos, imediatamente, na sequência assim, ao evento, nos procuraram e falaram, cara, eu adorei isso aqui. Eu realmente não tinha ideia de alguns aspectos do nosso fluxo de erro. E vamos fazer o seguinte, vamos levantar o que vocês têm mapeado. E aí, obviamente, a gente tem um mapeamento gigantesco lá, com sei lá quantas, centenas de itens. E muitas vezes as pessoas ficam muito focadas no topo da pirâmide. Pô, esse aqui é o maior ofensor. Tudo bem, é o maior ofensor, mas às vezes é um ofensor de 2 anos para você resolver. E abaixo você tem lá 50, 60, 70 itens que, com um pouco de esforço, né, um hackathon aqui, um final de semana ali, fazendo um mutirão, a gente vai lá e consegue zerar aquilo ali. Então, as áreas começaram a procurar a gente, falando, pô, o que vocês têm mapeado? O que eu posso ajudar vocês a realmente a zerar isso aqui? E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi organizando cada vez mais. Então, agora a gente tem uma engenharia de valor. Então, a gente participa como atendimento da engenharia de valor da empresa inteira. Pô, vai ter uma engenharia de valor agora do produto de renda variável. Pô, a gente vai estar lá, não para falar só do produto. Isso aí, realmente, tem pessoas do produto que são muito melhores. Mas, na parte de experiência, tem algum problema? Tem algo que vocês, no atendimento, estão sofrendo por conta de algum fluxo errado? A gente vai colocar agora na engenharia. Então, a gente participa como protagonista. Acho que isso, para mim, foi o game changer de ter feito a diretoria. Participar, de fato, nas decisões de quando vai lançar um produto. Ah, vamos lançar dia 2. Mas peraí, já tem atendimento pronto? Já tem treinamento? A FAQ tá pronta? Já subiu no app? Como é que tá a estrutura? Então, hoje a gente não sobe mais. Antigamente subiria e depois correria atrás desse gap. Hoje já não sobe mais. Hoje o time de suporte descobrindo que um produto foi lançado com o cliente pedindo ajuda. Né? Não, isso é. E vou te falar, é uma realidade de muita empresa, né? Que o cliente avisa, né, que tá tendo um problema. Enfim, a gente tem que estar não só olhando a jornada, como monitorando essa jornada. Né? E até para comunicação, né? Para não deixar estourar ali. Eventualmente, problemas acontecem, acho que em qualquer empresa. E é importante ressaltar que não é um problema que vai acontecer uma vez só na empresa. Tipo, aconteceu uma vez e a gente resolveu e nunca mais aconteceu. Não existe isso, vai continuar acontecendo por um período de adaptação. E onde tem problema também tem oportunidade. Justo. Assim, até a minha carreira foi muito nisso, assim, eu fui muito escalado para resolver problemas. E eu adoro isso, porque tem um problema, é uma oportunidade para mim. E se a empresa tem problemas, ela tem oportunidades ali boas para realmente resolver. Eu acho que o que a gente tem que ter é um pouco mais de perenidade. Assim, quem gosta de atendimento, quem gosta de cliente, sabe que tem que ter... não é só um skill, é um soft skill só. Você realmente tem que ter você tem que perseguir um objetivo, uma missão mais longa. Senão você acaba desistindo no meio do caminho. Pô, de novo esse erro que aconteceu. De novo, aconteceu. Bora pra frente, vamos lá. Então acho que tem que ser mais aguerrido, sabe? Tem que estar imbuído de um sentimento de, cara, eu quero melhorar isso daqui, independente do tempo, independente do esforço, eu vou resolver. Isso não é tão fácil assim de achar. Tá? É meio raro você ter pessoas que realmente aguentam encontrar problemas e resolver problemas
over and over again, sem Principalmente desistir. porque, de novo, para você, Sim, né? Que já atendeu 100 clientes com o mesmo problema. Para aquela pessoa que tá lá entrando, fazendo a solicitação, foi a primeira vez que aconteceu, exato. foi a primeira vez que ela teve um problema com a empresa, ou, né, já teve outros problemas, mas aquele assunto para ela só aconteceu com ela. Ela não Perfeito. sabe de todos os outros 100 casos que aconteceram, que você tá de saco cheio de atender. Não, e se colocar no lugar do cliente, o Guilherme fala muito sobre isso, né? Não lembro se foi, enfim, a mãe dele, enfim, ele falou, cara, assim, você tem que se colocar nessa figura, assim. Ela não conhecia nada de investimentos. Ele ligou no atendimento, você não pode imaginar que a pessoa saiba alguma coisa, ou que, mas o fluxo tá no certo, tá, tudo bem, mas eu não vi. Né? Se você não tivesse empatia, independente se você tá cansado, porque você já atendeu 100 casos, como você disse, se você não se colocar no lugar do outro, não vai O funcionar. melhor processo não salva. Você tem que chegar e falar, putz, mas eu gostaria de ser atendido assim? Não. Então, peraí, volta, respira. Né? Então, acho que isso faz muito parte da humanização quando a gente fala do atendimento. Não é só, né, dar o atendimento humano. É realmente aquele humano, né, estar empático com o atendimento. E isso passa por uma coisa muito legal, que é encantar o cliente. A gente tem um programa novo, né, o Rocket de encantamento, que é muito legal. Depois eu conto algumas histórias aqui. Mas o encantamento, ele tem um poder muito maior em quem faz o encantamento e em quem recebe. É uma coisa que o Galó já falava há muitos anos, tem lá o livro do encantamento, lá dele na Lojas Renner. Mas, poxa, de fato isso na prática funciona muito bem. A gente tem ali hoje uma média, né? Quem faz, quem que não faz encantamento, etc. Não é nada forçado, é só realmente pra gente medir se o programa tá indo bem ou não. E, poxa, a gente teve de 10% de engajamento para 95% de engajamento em cerca de 2 meses. Assim. Então, as pessoas começaram a entender o valor do encantamento. Então, você pega lá uma história, rolou uma empatia, a gente cria lá um Rocket, te manda uma carta, manda, enfim, um vinho, manda algum brinde, alguma coisa assim. E isso tem dado retorno porque o cliente depois ele entra em contato, não falando assim, pô, vocês são demais, a XP, eu adoro a XP. Isso, obviamente, é meio natural, porque a gente deu lá um brinde, mas ele fala o nome da pessoa. Putz, eu adorei que o Daniel Barreta me mandou aqui. Aí entra depois no atendimento, pô, eu queria mandar um abraço lá pra ele de novo. Novamente, ele fez o meu dia, eu tava num dia muito ruim, a gente pegou uma história, outro dia terrível, a pessoa tinha se desligado, papá. Pô, a gente mandou lá um voucher, etc. E a pessoa teve um jantar legal com um namorado e tal. Depois mandou, sério, vocês salvaram o meu final de semana, era uma sexta, vocês salvaram o meu final de semana, eu tava num momento horrível. Então, assim, tem várias histórias. E pra quem fez o atendimento ler aquilo, pô, a barrinha de energia dele, ela enche, assim. Ele fala, nossa, eu vou continuar fazendo isso. Vou continuar fazendo isso. Porque é muito gostoso. Você tá sendo reconhecido direto pelo cliente. Sabe? Não é uma métrica. Não é eu tenho um CSAT alto. Não. É o cliente falando, você melhorou minha vida. Isso assim, não tem valor. É inestimável. Perfeito. E que bom que você já entrou nesse assunto, porque a gente parte, então, de que se o básico tá bem feito, né, o atendimento tá fluindo, tô conseguindo bater o meu 5... Tô chegando no meu NPS 90. Vou sair daqui com uma meta mais agressiva ainda. Tem mais o que fazer. Tem. Né? Não para por aí. Então, existe, claro, o nível básico de você atendeu o que precisava ser atendido, você resolveu. Beleza, agora vamos encantar. E o que a gente vê por aí acontecendo nas empresas é primeiro mandar um presentinho para depois tentar resolver o problema. Não, isso é... quando a gente criou, né, o programa de encantamento, esse programa ele não é novo, tá, na empresa. A gente já teve alguns programas, de novo, espalhados. Novamente, falo da importância de você centralizar um pouco o atendimento numa diretoria, que deu mais protagonismo. A gente tinha espalhado. E era um programa tímido. Né? Ele era bom, ele tinha alguma certa eficiência, mas ele era tímido. Ele não, vamos dizer, ele não extrapolava as barreiras do próprio time de atendimento. Quando a gente criou o Rocket, a gente quis criar uma coisa institucional. Então, hoje, tem uma votação que a empresa inteira vota na melhor história. E aí a gente começou a fazer Rockets que outras áreas quiseram participar. Um exemplo, outro dia, uma área super sisuda, o jurídico. Quando que você veria o jurídico fazendo um Rocket? Nós fizemos. Era um cliente que, estava estudando advocacia, direito, queria trabalhar com o mercado financeiro. A gente conseguiu, pegou lá o Christian, que é um advogado nosso, e fizemos um workshop lá, enfim, ele foi passar um dia. O cliente ele ficou maravilhado. E o Christian, ele saiu, o Christian do jurídico, ele virou e falou, cara, eu adorei participar disso aqui. Eu gosto de cliente, acabei de descobrir que eu gosto de Adorei cliente. participar disso aqui. Então, acho que a mudança de mindset das pessoas achando que, não tá distante. É muito legal. E aí, conforme a gente foi evoluindo o Rocket, deixando de uma maneira mais institucional, as pessoas realmente procuram mais. E aí, naturalmente, você consegue dar aquele extra mile no atendimento. Você consegue realmente fazer um encantamento mais fluido. Porque, na verdade, quando você busca fazer um encantamento, você não acha. O encantamento ele tem que ser natural.
Então hoje eu pego algumas transcrições que eu fico assim, maravilhado de ver. Você vê que a pessoa, ela tá genuinamente interessada no que o cliente tá falando. Ela falou eu tenho um cachorro, poxa, que legal, qual que é o nome, papapá. Não é só, não, vou entregar uma coleirinha. Não, não é isso. O Rocket tem que ter uma ligação. Senão não faz sentido algum. Então é jogar dinheiro, na verdade, rasgar dinheiro. Você tem que realmente pegar aquilo ali e transformar numa experiência que você, cliente, não vai esquecer. Recebi um vinho por receber, você vai tomar o vinho, tanto faz. Agora, se você der uma experiência incrível, um dia que você falou, a gente teve um recente, a gente tá resgatando, vou ter que talvez encerrar a conta. Falei, que pena, não, mas é algo bom, eu comprei um imóvel. Todo mundo investe por algum objetivo. Sim. Então, se você conseguiu esse objetivo e a gente participou disso, a gente ajudou, cara, que golaço. Sucesso nada atingido. Nada melhor do que isso. Fomos lá, demos um kit welcome home, tal, com uma cesta, um champanhe e tal. Um cliente maravilhado, assim. O casal depois tirou várias fotos, mandou pra gente no atendimento. Foi super legal isso. Você participar dessa vida, né, de fato, transpor a barreira entre empresa e cliente, você realmente participar, isso não tem preço, assim, é algo inestimável. Enquanto isso, as empresas estão colocando o contrato embaixo do braço e dizendo não vai cancelar, não. É isso, assim. Você dificulta uma situação dessa, quando que ele voltaria a fazer negócio com você? Sim. Acho que você tem que entender o momento ali. Então, a gente tendo esse programa mais massivo agora nas operações, isso assim, as operações pedem isso. Então, o que a gente fez, obviamente? Nem todo mundo é criativo. Fizemos alguns casos de uso, não foi fácil fazer um programa de encantamento, porque de fato a gente tem que ter o começo, colocar ele sair da inércia, ele é difícil. Depois, as pessoas naturalmente vão fazendo. Hoje a gente tem embaixadoras, pessoas que, além do trabalho, além do escopo, querem fazer isso. Falam, não, eu quero redigir a carta, eu quero mandar, eu quero participar. Então, assim, você vê que, genuinamente, quem gosta de encantar as pessoas, sai muito mais encantado. Isso é Aconteceu comigo, eu enquanto cliente, e pra mim ficou super marcado, eu tinha comprado uma fonte pro meu gato, pelo Mercado Livre, inclusive Mercado Livre, me nota Mercado Livre. Tinha comprado lá e entregaram a fonte e tal, só que acho que teve algum problema ali em selar, que era uma de pedra-sabão, a base era de pedra-sabão, acho que teve Quebrou. algum problema de selar. Então ela começou a vazar toda. E só que eu tinha enchido, ela é elétrica, enchi e saí de casa. Quando eu voltei, tava alagado, o gato sem água, o que é o pior problema, a água a gente seca, mas o gato tava sem água. E tinha queimado o motorzinho. Aí eu entrei, lá no chat do vendedor e tal, falei, não, aconteceu isso. Em nenhum momento a pessoa duvidou de mim. Sim. Eu falei, gente, eu vou ter que provar que o negócio vazou. Como é que eu vou provar que o negócio vazou? Não tem como, né? Em nenhum momento a pessoa duvidou de mim. Em nenhum momento ela questionou, não estava selado? Beleza, não, acontece, a gente vai trocar e tal. Então eu não vou só te mandar um motor novo, eu vou te mandar uma base nova, porque se essa base não tá selada, ela vai vazar de novo. Mandou lá tudo de novo, bonitinho. E a pessoa me mandou uma carta escrita à mão. Eu pesquisei na internet e eu vi que você é a Hobbs do CS. E agora eu estou encantada de te atender. Eu falei, gente, que fofo. Chegou o meu momento da glória. É um reconhecimento, pô. E aquilo me marcou de um jeito que eu conto essa história pra todo mundo que eu tenho oportunidade. Mas a gente tem algumas histórias assim. Outro dia, foi recente essa, foi talvez outubro, novembro de 2022. Que marcou muito pra mim, foi um cliente que na Clear, enfim, tava lá atendendo e tal, e precisava de algumas coisas, tava com uma certa dificuldade e tal. E quando o analista foi mandar, né, a documentação necessária, viu que o e-mail era maestro, e começou a puxar, você é maestro? Não, hoje eu não consegui seguir a carreira, eu tentei, eu tô... Aí, resumo da história, era part-time Uber, part-time educador, era professor em alguma escola. A gente deu 2 ingressos da Sala São Paulo. Nossa, você tinha que ver a emoção na hora que ele tava lá, assim, filmando e mandando pra gente, assim, tipo, isso aquilo é marcante, ele nunca mais vai esquecer que a gente, em algum momento, parou pra olhar a vida dele e, dar algo que realmente ele ia gostar. Não tem nada a ver com ele trazer mais aportes ou não, operar, mas não tem nada a ver. Ele simplesmente viu que, ele era maestro e na hora que ele contou a história, ele viu, o analista teve a sensibilidade de ver que aquilo ali marcou pra ele. Ele não conseguiu seguir essa carreira. Vamos dar então pelo menos um gostinho ali. Tá? Alguém ouviu a história dele. É muito legal. Assim, hoje já tem centenas de histórias. Se eu começar a contar aqui, eu não paro, mas é muito legal. Vamos marcar um 2.0 aí do programa e aí você conta tudo. A gente tá acelerando. Eu falei que daqui a pouco a gente tem um livro de histórias aqui.
Muito bom. Infelizmente, a gente não vai poder ouvir todas as suas histórias. Eu adoraria, mas este programa está chegando ao fim. Tô louco. Aquele momento triste. Ah, Mas você não vai embora antes de responder a outra e talvez a segunda mais difícil pergunta deste programa. vamos lá. Como é que você define clientização? O que é clientizar? Hoje estamos com perguntas difíceis, Viu? hein? Dá para voltar no NPS? Clientizar. Olha, acho que uma definição mais... Pode parecer simplista, né? Mas a definição é, poxa, acho que entregar o que você, consumidor, precisa, no tempo que você precisa, num custo que se adeque, né? Acho que cada um tem um perfil ali. Uhum. Poxa, com nível de segurança, qualidade. Acho que isso é você garantir isso, né? Só que isso é uma maneira simplista, porque a verdade é que conforme você vai entrando nesse mundo, essa barra vai subindo cada vez mais. Uhum. Então, a experiência que você teve ontem, que você achou incrível, talvez daqui a 6 meses vai falar, tá bom, beleza, Daniel, era legal, agora já não é mais, agora virou normal. Uhum. Agora eu quero que você me surpreenda ainda mais. Então, acho que clientizar, de fato, é você nunca perder essa curiosidade, essa gana de botar na frente. O que eu estou fazendo de diferente que o mercado não pensou ainda e que o cliente não está esperando que eu vou, né, de fato, encantá-lo. Porque senão você vai chegar num dado momento, poxa, o WhatsApp é a diferença hoje? Daqui a pouco todo mundo tem um atendimento por WhatsApp. Tanto faz. Tudo vai virando commodity. Então, como você está sempre à frente disso? Acho que ter essa genuína vontade de estar à frente é ter um mindset desse. É você colocar isso na tua empresa. Perfeito. A gente está começando a anotar isso para colocar lá no dicionário, porque a gente vai registrar a palavra, então... Depois eu te dou os créditos. Tá bom. Daniel, foi muito gostoso o nosso papo. Adorei te receber aqui no programa. Eu que agradeço. Desejo muito vida longa a sua carreira, apaixonado pelo que faz nitidamente. Então foi muito legal mesmo te conhecer um pouquinho mais do processo de vocês. Você quer deixar um recadinho final? Quer dizer, a galera pode te procurar? Por favor. Pode procurar o teu assessor de investimento. Pode procurar. Só não dou dicas de investimentos, né? Qual ação comprar? Isso não é comigo. Tá? Já foi, hoje não é mais. Não, eu só queria agradecer muito realmente a presença. Acho que tem o meu LinkedIn, depois eu coloco aqui o LinkedIn e tal, o contato. Enfim, estou sempre aberto ali a trocar essa experiência. Acho que quanto mais a gente conseguir irradiar essa mudança de comportamento mesmo das empresas no Brasil e, poxa, fora do Brasil também, mas isso aqui vai ser isso não é um movimento que não tem mais parada, né? Eu acho que a empresa que não for para esse caminho, ela vai ficar para trás. Você não ganha o jogo se você não tiver o cliente ali muito comprado com você, né? Então, acho que o recado que eu dou a todo mundo, a toda empresa, quanto antes você girar essa chave, mais sucesso você vai ter. Perfeito, é isso aí. Clientizem, entendeu? Clientizem. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.